Hoje o episódio com o Dr. Márcio Belino vai ser sobre um assunto que vocês com certeza têm muito interesse em conhecer. É sobre fibromialgia. Então, doutora Márcia vai falar com vocês sobre esse tema. A gente resolveu abordar sobre fibromialgia, Vitória, porque a gente tem uma abordagem mais diferente que eu acho que a gente tem que começar a ter em relação à fibromialgia. É como se a gente estivesse conversando sobre o último capítulo que fala aí do cérebro da menopausa, certo, né? Porque é uma doença que, no meu entendimento, não é por coincidência que a piora dela ou exacerbação dela é bastante comum a mulher nos 50, 60 anos. certo. E é uma doença que se caracteriza por ansiedade ou depressão, mas uma fadiga intensa, um cansaço matinal. Então, aquela mulher que tem uma dificuldade, ou aquele homem com uma dificuldade maior de levantar da cama pela manhã. A incidência é muito maior em mulheres. São 3 mulheres para um caso do homem. Então, para mim, tem muito a ver também com essas alterações hormonais que a gente sofre ao longo da vida, né? Hoje em dia, o diagnóstico está sendo feito mais precocemente, porque a média para se dar um diagnóstico de uma fibromialgia, porque como é uma doença de múltiplos fatores, que a gente não sabe uma causa principal, existem muitas suposições e possibilidades de diagnósticos diferenciais. Então, a fibromialgia, ela demora em média 2 anos a 2 anos e meio para ser diagnosticada, porque o paciente até ter o diagnóstico final, porque ela é uma doença reumática, né? Certo. Normalmente quem trata, quem tem uma abordagem às vezes mais definitiva é o reumatologista. Sim. Porque muitas vezes essa mulher já passou por N especialistas, por exemplo, uma mulher com uma fadiga intensa, que abre um quadro só com fadiga. Ela vai procurar um clínico geral, muitas vezes para fazer uma investigação de déficits de vitaminas, de B12, ou uma anemia, causas de alterações do sono, estresse. Então, são causas que podem indicar um quadro de fadiga. E aí pode, num primeiro momento, cursar só com essa fadiga e não com dor, porque a gente analisa sempre a fibromialgia como um quadro só doloroso, né? Mas conhecida pela fadiga intensa, pelo quadro doloroso, entre 4 a 5 regiões do corpo, com alterações de sono, alterações cognitivas. Então, são situações e sintomas que a gente também reconhece na menopausa. Então, doutora, deixa eu perguntar. Mesmo depois de passado o momento da menopausa, isso continua, a fibromialgia pode continuar se não for tratada ao longo da pessoa? Não teve naquele momento, mas teve mais tarde. Isso pode acontecer? Quando a gente diz que acomete mulheres na menopausa, na idade de 50 e poucos anos, até 60, não significa que você não encontre isso em outras idades. Adolescentes, adultos jovens desenvolvem um quadro de fibromialgia. Hoje em dia a gente está vendo manifestações cada vez mais precoces. Mas a mulher também pode abrir um quadro, passar pela menopausa bem e abrir um quadro uma década depois. Então, entrou na menopausa de 50, aos 60 anos, abre um quadro de uma dor intensa. Eu acho que é importante a gente colocar que tem situações mais específicas da fibromialgia, que são diagnósticos mais recentes colocados dentro das classificações para a fibromialgia, porque como é uma doença de diagnóstico clínico, nós temos que preencher critérios. Perfeito. Né? Então, quando a medicina, num exame de imagem, você não consegue estabelecer um diagnóstico, você vai por critérios. Então, quais são os critérios hoje? Já foi critério de 18, 11 pontos dolorosos no corpo inteiro, aí depois aumentou para 29. Hoje a gente fala por regiões. Tá. Então, 4 a 5 regiões do corpo. E podem todas elas? Pode ao mesmo tempo, ou pode ser, a gente diz que é migratória. Também pode ser um período numa região, um período na outra. Tá. Mas é preciso que pelo menos 4, 5 regiões sejam elas ao mesmo tempo. Áreas muito
próximas, mas que dê aí 4 a 5 áreas. Eu vou dar uma ideia para vocês. Pode ser no corpo inteiro, normalmente é poupada a mandíbula, a parte do peito, não do tórax, mas peito, parte anterior, e abdômen. Essas áreas normalmente não são acometidas pela fibromialgia. Mas onde tem osso, doutora? Muscular ou articular, podem dar as duas coisas. Mas olha que interessante. Uma mulher que está na menopausa, que tem baixa de estrogênio, baixa de progesterona, ela pode ter dor articular. E ela vai ter uma tendência maior a um quadro de depressão, ela vai ter uma alteração na qualidade do sono e ela pode acordar fadigada, porque ela tem um mal dormir. Esse mal dormir gera, a longo prazo, uma alteração do cortisol e ela vai para a fadiga. E não ser fibromialgia. E não ser. E não ser fibromialgia. Então é preciso que a gente estabeleça um critério para que a gente possa encaixar na maior quantidade possível de critério essa pessoa para que a gente dê um diagnóstico mais certeiro. Certo. Ou, que é o que eu prefiro dentro da medicina que a gente faz, que é a medicina integrativa. As pessoas podem se perguntar, mas qual é a validação que ela tem para falar de uma doença reumatológica? A validação que a gente pega as pessoas, mais variadas pessoas, quando faz medicina integrativa. Sim. E muitas vezes, quando você tem uma doença que o tratamento convencional ele não é curativo, você encontra outras maneiras de serem tratados. Uma delas é através da ortomolecular. Certo. Né? Mas se essa mulher, por exemplo, abre um quadro aos 45 anos, num climatério, tem uma deficiências hormonais já, e abre um quadro de dor, eu preciso tratar essa alteração hormonal, eu preciso investigar se tem outras causas que podem me gerar dor, não as encontrando, dar o diagnóstico de fibromialgia. Então, nada impede que essa mulher que tenha fibromialgia diagnosticada aos 30 anos não piore os seus sintomas aos 50, por exemplo. Certo. E me diz uma coisa, doutora, a fibromialgia, ela não tem cura, né? Ela só tem paliativo. Controle, né? Só tem controle. E com medicamento? Normalmente a gente faz uso de antidepressivos, relaxante muscular, canabidiol hoje tem se usado para fibromialgia, anticonvulsivantes, que a gente usa às vezes para neuralgia do trigêmeo, por exemplo, neuralgia pós-herpética. Então a gente também lança a mão dos analgésicos potentes também, bem potentes, tramadol, codeína, você pode lançar a mão. Mas a gente só não deve lançar a mão dos anti-inflamatórios, a não ser que seja numa situação aguda, em que você faça um corticoide, um anti-inflamatório, mas isso é uma coisa aguda que tem que acabar logo esse tratamento e a gente procurar outras alternativas. Então, normalmente o tratamento é com antidepressivo. Mas vamos imaginar que essa mulher que tem fibromialgia abra um quadro de insônia, por exemplo. Essa mulher vai vir muito pior do seu quadro álgico, seu quadro de dor, né? Porque o sono a gente sabe que é o importante para a gente produzir os neurotransmissores, que são moduladores de dor, ou que, em última análise, geram bem-estar ou mal-estar, um bom humor ou mau humor, quando eles estão em déficit. Então, muitas vezes, a gente tem que melhorar essa qualidade do sono da mulher e não pensar só na fibromialgia propriamente dita. Certo. Situações de que se identificou na fibromialgia mais recente. Tem uma coisa chamada somatização temporal. Imagina quando a gente começa a bater na mão, a gente não sente incômodo nem dor. Mas se eu ficar continuamente batendo no mesmo lugar durante um período mais extenso, eu vou fazendo estímulo doloroso, eu posso abrir um quadro de sensação dolorosa. Sim. Né? Então eu posso ficar repetindo essa somatização e ela gerar um padrão doloroso, mesmo que naquele dia não seja o meu pior dia. Doutor, olha só. Coisas que nós escutamos bastante. Tem pessoas que falam que estão com dor nos dedos, né, e que está indo para a mão. Isso pode ser já um... Olha, quando é assim, que a pessoa coloca muito especificamente, eu diria primeiro que seria um quadro de osteoartrite, né, da artrose de antigamente. Que pode dar na mão. E a rizoartrose, que é a da mão, é uma das mais dolorosas. A gente às vezes começa a ter uma dor na mão nessa altura aqui do dedão do polegar, mas você pode ter nas interfalangianas mesmo, nas falanges do dedo. Ela gera uma deformidade articular, dor, e às vezes a articulação fica mais quente. É interessante, Vitória, porque um dos diagnósticos diferenciais da fibromialgia é a osteoartrite.
e a dor lombar, causada por uma hernia de disco ou osteoartrite na lombar. Então é uma pergunta muito boa essa. Normalmente a gente começa com dores mais musculares do que articulares. Mas uma vez que eu tô toda inflamada pela fibromialgia, né? Porque é como se fosse um ciclo lá do Toshines, né? Quanto mais fibromialgia eu tenho, mais dor eu tenho, mais neurotransmissores eu vou usar para modular essa dor. Quanto menos neurotransmissores, menos eu durmo. Quanto menos eu durmo, menos neurotransmissores eu produzo. Se a mulher está menopausa, ela já tem uma insônia que é da menopausa, que é desequilíbrio hormonal, né? E ela pode piorar essa insônia porque ela tem um quadro doloroso contínuo e crônico. Certo. Então, para ver que uma coisa retroalimenta a outra, né? Então, é preciso que a gente, numa mulher com fibromialgia, o que eu quero dizer com tudo isso? Que uma mulher com fibromialgia, é importante que você analise. Se ela tem uma hérnia de disco, se essa mulher tem um quadro de osteoartrite, se ela dorme bem, como é que é a alimentação dela, se ela é vegana, se ela é vegetariana, porque pode ser que tenha déficit de ferro e déficit de B12, que isso pode gerar dores, cãibra. Então, um diagnóstico, por exemplo, cãibra em baixo ventre, pode ser um diagnóstico diferencial para quem tem fibromialgia. Porque não é o normal uma cãibra abdominal. Sim, né? sim. E apesar da gente colocar aqui mandíbula, peito e abdômen, a gente está livre normalmente das dores relacionadas à fibromialgia. Mas medicina não é uma medicina exata. Né? Então a gente está dizendo que não é comum, mas pode acontecer. Normalmente, quando acontece no abdômen, são cólicas abaixo do umbigo. Certo? Então a gente tem que colocar, fibromialgia, uma fadiga intensa e crônica, que eu não consigo determinar num exame laboratorial a causa, dores em 4 a 5 regiões, então, lado de braço, tórax, nádega, região posterior, coxa, batata da perna, então 4 a 5 regiões dolorosas. Deixa eu perguntar uma coisa que eu já ouvi várias vezes. Capsulite adesiva, isso pode ser fibromialgia? Aí, isso aqui é bacana. A gente tem que descartar todas as patologias, todas as doenças reumatológicas que dão dor articular e doenças que a gente trata no dia a dia. Uma osteoartrite é uma tendinite é outra. Agora, uma encapsulite ou ombro congelado não pode ser o diagnóstico de fibromialgia, apesar de dar vários pontos dolorosos. É isso que a gente quer dizer. Se você tem uma patologia de base que é geradora de dor, por exemplo, eu tenho hérnia de disco em cervical e hérnia de disco em lombar. Eu vou ter várias áreas da minha região torácica, da minha cervical, dos meus braços com dor e ser irradiação da minha coluna. Como eu também posso ter dor do glúteo, na perna, na batata da perna, na virilha e ser decorrente de uma patologia lombar. E aí eu não posso encaixar um paciente na fibromialgia. Encaixa sim, né? Se esse paciente tiver junto a essas dores, uma fadiga intensa, essa coisa da somatização temporal, de você ficar sempre tendo estímulo naquela região e deflagrar uma dor exagerada de uma hora para outra. Aguda, né? Uma dor aguda. Uma coisa assim, bastante interessante é que eu fico com hiperreflexos muitas vezes. Olha que interessante. Como eu tenho um déficit nos meus neurotransmissores, eu posso ficar mais reativo aos estímulos externos. Então, estímulos sonoros, térmicos. Então, um dia muito intenso de calor, ou um dia muito frio, como está hoje, pode deflagrar a crise. Olha, né? Então, eu tenho um exagero. Isso tem um nome técnico, tá? Mas um exagero nas minhas reações táteis e térmicas. Então eu encostei em você, mal fiz uma força, eu sinto incômodo, sinto dor. Então essa hipersensibilidade também está mais aguçada numa mulher com fibromialgia. Então muitas vezes ela está numa crise, se ela está num ambiente muito barulhento, isso piora a sintomatologia dela dolorosa. Ela vai sentir mais dor. Mais dor. Assim, no momento de extremos térmicos, ou muito calor ou muito frio também. Esse incômodo pode deflagrar a crise com uma exacerbação de dor, uma dor mais intensa e mais generalizada. A fibromialgia é uma coisa constante? Todo dia a pessoa sente a dor? É crônica contínua.
ela não tem cura, ela só tem controle. E todas as vezes, isso já se sabe, que todas as vezes que eu tenho alguma coisa que me gera um fator estressante, seja físico ou psicológico, que eu esteja numa situação de ansiedade, numa situação de estresse aguda, eu posso piorar meu quadro álgico, meu quadro doloroso. Mas a gente também tem que entender que a fibromialgia pode também cursar com alterações cognitivas. Então, por isso que eu quis trazer essa possibilidade e uma interrogação que todos nós médicos que pensamos em fibromialgia, a gente fala que talvez não seja uma causa só, e sim multifatorial, né? Mas pensar que um desequilíbrio hormonal pode levar a um gatilho para eu que tenha dor generalizada. E isso, a medicina integrativa, ela realiza isso. Com certeza. Certo. Ela tenta analisar o todo, né? Sim, sim. É isso que eu estou querendo perguntar, porque normalmente as pessoas vão para o ortopedista, para o neurologista, e não tem resultado, né? Vamos dizer assim, porque... O tratamento convencional todo mundo sabe, isso, né? Por exemplo, existe um antidepressivo hoje que a gente sabe que é um dos melhores para dor, que é a duloxetina. Já tem uma outra medicação que de um tempo para cá também está se falando muito, que é a venlafaxina, que são antidepressivos duais que recaptam serotonina e dopamina, e a dopamina é o neurotransmissor que mais modula a dor, né? Então a gente modula e melhora a dor com antidepressivo que seja dual, que pegue serotonina e dopamina, né? Então ele vai melhorar no humor dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher, e vai diminuir o extremo doloroso. O paciente não vai ficar hiperreativo a qualquer estímulo doloroso. Porque é incapacitante, muitas vezes, uma crise de fibromialgia, uma exacerbação. Certo. Né? A pessoa tem a coisa da fadiga, da depressão, da insônia, da dor generalizada, e ninguém consegue ser feliz tendo dor, né? Lógico. Com certeza. Então, assim, é uma doença muito incapacitante. Mas na medicina integrativa, a gente quer sempre lançar um questionamento de que a causa, como não é uma só, demanda vários tipos de tratamento. Então, se a pessoa puder, uma terapia cognitiva comportamental ajuda muito. Se a mulher puder fazer um teste neuropsicológico, também ajuda. Exercício físico é fundamental com essa mulher com fibromialgia. Isso que eu ia te perguntar. Né? Melhora a pessoa muitíssimo. Com dor, mesmo com dor, ela vai melhorar. Com a dor, ela vai melhorar. Ensinar essa mulher também, ou esse homem, que não é para suportar a dor, é para que tenha dor e aí utilize da medicação. Porque quanto mais eu fico desrespeitando esse alerta do meu corpo, que é a dor, mais dor eu vou sentir. Sim. Porque o cérebro vai entender o seguinte: bom, eu dei um alerta X intensidade, nada ela fez, nada ele fez. Eu vou dar 3X, 10X, até que ele entenda que está no momento de ir para a reserva técnica. Porque a fibromialgia, se a gente for pensar de uma forma mais filosófica, ele é um alerta do corpo dizendo que as coisas não estão indo bem, sejam elas físicas ou elas emocionais, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ter a fibromialgia por causas emocionais? Total. É muito comum pessoas pós-trauma abrirem quadro depressivo e fibromialgia. Pessoas que abriram quadros depressivos e logo depois um quadro de fibromialgia. Ou pessoas que abriram um quadro de fibromialgia e depois se identificou-se que tinha concomitante um quadro depressivo. Então é importante fazer a reposição hormonal quando a mulher está na menopausa, se tiver indicação clínica. Colocar essa mulher para praticar exercício físico, principalmente se ela for sedentária. No primeiro momento ela vai sentir dor, mas ao longo do exercício, mesmo ao longo do exercício, a pessoa já vai começar a sentir alívio da dor. Porque no exercício físico a gente libera N substâncias, endorfina é uma delas, para a gente liberar e aliviar os estímulos dolorosos. E os processos inflamatórios também. Doutora, por que a gente ouve falar em fibromialgia sempre ligada à mulher? O homem não tem fibromialgia? O homem tem fibromialgia, mas a relação é 3:1, né? 3 mulheres para um homem. Eu não acho essa relação tão grande assim, não. Né? Eu acho que tem subnotificações em relação à fibromialgia no homem. Porque muitas vezes o homem tem uma certa dificuldade de colocar que ele tem fadiga, ou que ele perdeu, ele diminuiu a libido,
ou que a cognição dele não é a mesma. Às vezes é mais difícil do homem se expor mais e de procurar ajuda. Eu acho que tem muito disso também. Certo. Mas pode atingir os dois sexos, né? Ambos os sexos. Mas assim, eu acho que o plus também é que tem a ver com essa alteração hormonal que pode gerar um quadro que mascara uma fibromialgia. O que faz com que a gente pense que é só menopausa e não fibromialgia, ou que a gente pense que é só fibromialgia e não reflexo de um climatério de uma menopausa. A gente também vai falar no outro episódio sobre TDAH de diagnóstico tardio. E aí, meu questionamento no próximo programa será que essas mulheres estão sendo diagnosticadas com TDAH de diagnóstico tardio, ou essas mulheres estão no climatério ou na menopausa com sintomas de déficits hormonais ou déficit de neurotransmissores levando a esses sintomas de déficit de atenção? Certo. Ou hiperatividade? Deixa eu fazer uma pergunta que hoje surgiu até na parte da manhã, que eu estava conversando com uma pessoa que tinha chegado dos Estados Unidos. E ela falou que a medicina integrativa lá já está sendo alguma coisa super procurada. Mas, ao mesmo tempo, uma pressão muito grande da indústria. Aí queria que você me falasse um pouquinho. Até onde isso vai, Eu acho muito interessante essa sua pergunta, Vitória. A soroterapia nos Estados Unidos ela pode ser feita sem ter um médico presente, coisa que aqui no Brasil não pode. Você tem clínicas só com técnicos de enfermagem ou enfermeiros, você vai com uma prescrição feita, chega lá, apresenta e eles montam o soro, a pessoa recebe o soro e vai embora. Então, da mesma forma que você tem clínicas especializadas em soroterapia, ou seja, é uma técnica que é aceitado lá como sendo eficaz, né? Senão você não teria estruturas como essa. Sim. Os nutracêuticos nos Estados Unidos, a gente tem acesso às vitaminas, minerais e aminoácidos há muitos anos nas farmácias, sim, né? Sim. Probióticos, pré-bióticos. Mas mesmo a indústria entendendo, e hoje isso é um caminho sem volta, cada vez mais a indústria tem investido nos nutracêuticos. A gente ouve falar de vitaminas, minerais e aminoácidos hoje na indústria, eu vou dar exemplos. Cúrcuma, você já tem na indústria farmacêutica do Axê, por exemplo. Sim. Né? Nós temos, a Apsen também tem. Nós temos ômegas sendo utilizados na cardiologia, o cálcio sendo utilizado na osteoporose, o estrôncio já foi usado muito no Brasil para osteoporose, aminoácidos, por exemplo. A glutamina é um aminoácido muito bom, tanto para a imunidade quanto para a barreira hematocefálica, então protege de toxinas cerebrais, dessa inflamação cerebral. É muito bacana a gente utilizar a glutamina na fibromialgia, com um resultado bom. Tirosina, que a gente ajuda na modulação da produção de dopamina, que é aqui modulador. Doutora, me diz uma coisa, mas isso não é meio perigoso a gente chegar numa farmácia e eu vou comprar cúrcuma com ômega. Ela não tem que ter uma orientação médica para poder se automedicar esse nível? Isso eu tenho certeza absoluta. A soroterapia, deixando bem explicado, o paciente ele tem que chegar lá com uma prescrição médica dos Estados Unidos. O médico não precisa estar presente, mas tem que vir com uma prescrição médica daquela soroterapia que você vai receber. O que a gente diz em relação ao acesso que tem às vitaminas é para que as pessoas saibam onde você vai encontrá-las, mas é preciso que tenha uma indicação médica para isso. Porque aqui se compra sem... Isso que é o problemático, porque, vamos lá, a gente pode falar dos efeitos colaterais das vitaminas e dos aminoácidos. Uhum. Por exemplo, se eu tomo um antidepressivo e vou por minha conta própria utilizar 5-HT-triptofano, eu posso gerar uma crise serotoninérgica, a gente chama. É um paciente que senta, levanta, senta, não consegue ficar parado, dá uma sensação de ansiedade, ele não consegue parar de se movimentar. Então isso é um efeito colateral de excesso de 5-HT-triptofano junto a um recaptador de serotonina.
serotonina, um antidepressivo, por exemplo. Uma fluoxetina que eu esteja usando, uso um 5-HT-triptofano, posso fazer uma síndrome serotoninérgica, que é uma coisa horrorosa. Fica parecendo quando a gente faz intoxicação a Plasil, que a gente fica nos movimentos involuntários. Fica... Então, é parecido uma síndrome serotoninérgica. Um paciente que está anticoagulado, que resolveu usar ômega sem indicação clínica, ele pode sangrar. Um paciente começou a usar magnésio, porque todo mundo diz que magnésio é bom, e toda vez que ele tem acesso à internet, no Instagram, fala em magnésio. E ele começa a ingerir magnésio sem controle médico. Ele vai gerar um descompasso nesse cálcio. Então eu posso gerar uma arritmia cardíaca, eu posso gerar perda de massa óssea, porque eu estou fazendo magnésio. E existe uma relação fixa, cálcio e magnésio. Para 2 cálcios eu tenho que ter um magnésio. Então se eu estou com excesso de magnésio, eu tenho que tamponar com cálcio. De onde vai vir o cálcio? Ou do osso, ou do coração, ou da tireoide. Vai ter um desequilíbrio aí. Então a gente diz que é uma iatrogenia, quando eu estou pegando uma coisa, utilizando, causando um efeito colateral ruim. Quer dizer, isso é totalmente ruim a pessoa que vai numa farmácia, porque hoje eles estão todos expostos, né? Sim. Todos esses medicamentos, não sei, expostos. E as pessoas ouvem um dos outros sem conhecimento de causa nenhum. E a farmácia não precisa pedir a receita daquilo? No meu entendimento, sim, porque as pessoas acham, e a inteligência artificial também está contribuindo com isso, que se ela for para a internet, ela entende e aprende todas as maneiras de tomar a medicação ou suplementação. E não é verdade, não é real. Mesmo porque existe uma modinha hoje em dia, quando você vai para o Instagram. Sim, né? Então, hoje em dia, a modinha é creatina. Então, todo mundo agora quer tomar creatina. Isso. A modinha antes já foi a coenzima Q10, já foi o Resveratrol. Só que você não tem que abrir mão de uma em detrimento da outra. O importante é você saber como você se utiliza dessas substâncias. Então, para isso, tem pessoas que estudam isso. Né? Lógico. A gente leva anos estudando isso, não é de uma hora para outra. Agora, você me fez a pergunta por que a indústria, que ela mesmo produzindo hoje os nutracêuticos, que são as vitaminas, minerais e aminoácidos, ela é mesmo contra a utilização, por exemplo, dos injetáveis. Sim. E aí, para mim, é uma questão de puro marketing, porque se eu tô falando que a vitamina é boa, ela é boa se ela for oral, injetável ou sublingual. Sim. Não é porque a indústria não tem injetável para fazer que ela não é boa. Ela só é boa se for oral ou sublingual. Mas quem tem que questionar isso? O consumidor. Sim, lógico. Não é isso, é pegar informação, pega a informação num canal desse ou em outros podcasts ou em outros canais e tire suas conclusões. E hoje, doutora Márcia, a gente vê, por exemplo, a maioria das pessoas hoje vê podcast, né? Vê YouTube, porque não tem mais muito assunto nas TVs convencionais. E a maioria dos programas no YouTube e de podcast sempre tem algum anunciante anunciando um tipo de medicamento a esse nível. Que a gente não fala um nome, e aí diz, não, isso é para isso, para isso, para isso, para isso. Isso é uma influência altamente negativa. Sim, hoje tem uma vitamina que está fazendo bastante propaganda, que é Vita 7.1. Ou seja, além da vitamina E, eu tenho 7.1 coisas misturadas ali. E aí isso faz com que você ache que aquilo é a melhor composição possível, porque vai ter lá a cúrcuma, que você acabou de ouvir que é boa, misturado com a vitamina E, que também você escutou que é boa. Aí você vai, então se tem 7.1, eu vou nessa. Só que o tratamento ortomolecular, a reposição de vitaminas, minerais e aminoácidos, ele tem que ser de forma individual. Você não precisa de tudo o tempo todo por o mesmo período. Por exemplo, você tem vitaminas que são lipossolúveis, elas precisam da gordura para serem metabolizadas, que é a vitamina ADEC, que é a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Essas a gente tem que prestar mais atenção porque elas podem intoxicar. Outras vitaminas são hidrossolúveis, saem no xixi, saem no líquido, saem na água. Então são mais fáceis de você espoliar, de você colocar para fora. Então até isso a gente tem que analisar. Quais são as vitaminas hidrossolúveis, quais são as vitaminas lipossolúveis. Por exemplo, uma vitamina C, ela tem que ter desintegração lenta. Porque senão sai tudo do xixi. E todo mundo hoje toma vitamina C? Já teve época que as pessoas tomavam mais vitamina C.
Hoje eu não vejo tanto, porque já não está tanto na moda, mas daqui a pouco eles vão reeditar a moda da vitamina C. Tem que ter cuidado só que o excesso de vitamina C muda o pH da urina. Então, quem tem tendência a cálculo, tem que ter cuidado com a vitamina C. Que ninguém sabe. Renal. E as pessoas têm que saber. Ninguém sabe. Né? O que as pessoas precisam saber. Essa a finalidade, né? A finalidade é essa, para não querer uma coisa achando que é bom e vai estourar em outro lugar totalmente diferente. Então a indústria ela é contrária àquilo que a gente vai fazer com nutracêuticos, desde que não seja ela a produtora. É isso. Então eu digo assim, quando chega no meu consultório alguma indústria com alguma vitamina mineral aminoácido, agora a indústria vai começar a aceitar isso, agora essa substância vai virar moda. Não dá outra. É nítido. Lançaram no mercado, você vai ter que começar a ter propaganda dela. Então não é que eu seja contrário à propaganda, não. Eu só acho que as pessoas têm que entender o seguinte, não é porque está na propaganda é bom ou porque está sendo criticado é ruim. Procure a fonte e tente entender o motivo daquela crítica. Certo. Ou o motivo daquele elogio. E por que tomar aquele medicamento se não tem nenhuma prova que o meu médico, vamos dizer, tenha me falado que eu preciso disso? É isso. Não é? É exatamente isso. Por exemplo, a disfunção erétil. Tem 400 milhões de anúncios diferentes, com composições diferentes. E as pessoas... Agora tem uma que chama de cavalo branco e outra que já vi no YouTube. Muita propaganda em cima disso. E aí, eu acho que a crítica e o excesso de rigidez com as pessoas que fazem o que a gente faz, de ortomolecular, de medicina integrativa, de modulação, é porque a gente começa a incomodar os outros tipos de tratamento que são só medicamentosos. Mas quando a gente se omite em falar sobre a ortomolecular, sobre modulação, a gente deixa que entre no mercado situações que comprometem aquilo que a gente está dizendo. Vou te dar um exemplo. Você compra uma vitamina dizendo que é boa para disfunção erétil, porque lá tem tríbulos que ajudam na testosterona, porque tem maca, porque tem magnésio que ajuda na vasodilatação, porque eu vou ajudar com ácido lipóico. O fato é que eu vou melhorar uma parte do que seria a minha falta de ereção, que pode ser libido. Mas se eu tiver, por exemplo, um diabetes que não está controlado, eu posso ter um problema circulatório ou ser um cardiopata que tem um problema circulatório, que essas substâncias de ortomolecular serão inócuas. Porque eu preciso de uma medicação como a tadalafila, né? Como o nome comercial, como Viagra, como Cialis. Então eu não preciso e não consigo mais melhorar a minha disfunção erétil com fitohormônios ou fitoterápicos ou aminoácidos. Porque vem de outro... Porque a causa é outra. Então, e aí você diz, tomei esse montão de vitamina aqui, não serve pra nada. Não. Foi mal indicado. E não eu não tenho como fazer uma medicação que seja comum a todos os homens que têm disfunção erétil. Sim, porque cada um é um, né? São características, são situações, vai parecer machista o que eu vou dizer, mas eu já tive um paciente que tinha 1.500 de testosterona e dizia que ele não tinha libido e que não sabia o que estava acontecendo. E eu falei, olha, vai ser muito machista o que eu vou dizer, mas você não tem nada de errado. Talvez você tenha que trocar a tua parceira. Sim, no final das contas né? E aí não sou eu que converso, a abordagem tem que ser com a psicóloga, sexóloga, mas enfim... Existem vários motivos. O fato de eu ter uma coisa, um nutracêutico, que é o que a gente chama de quando tem vitamina, mineral, aminoácido pela indústria, que tem uma indicação para todas as pessoas, com a mesma dosagem. A mesma dosagem. É isso que a gente fica sempre hoje na interrogação, né? Mas, por exemplo, tem cúrcuma que é da indústria que são boas, que a gente utiliza após osteoartrite, com bom resultado. Então, a indústria já se rendeu. Mas aquilo tudo que vai fazer com que você faça prevenção incomoda um pouco a indústria. Porque o importante, claro, é vender remédio. Sim. Não é isso? Sim. Eu digo isso, já disse em outros programas e vou continuar dizendo, que outro dia escutei um geriatra falando isso que eu vou falar agora, que eu achei muito interessante. Nós temos remédios muito bons hoje, a medicina está avançando muito, cada vez avançando mais, né? Com a inteligência artificial, então, está se ganhando muito tempo de estudo, de trabalho científico, inclusive.
mas a gente não vai morrer do coração, não vamos morrer de câncer, mas não estamos nos preocupando com a nossa cognição. Então, vamos durar 100 anos, mas com que cognição? Com que capacidade de administrar a nossa vida? Então, a gente tem que pensar nisso, porque a cognição está relacionada a sono, a sedentarismo, a alimentação errada, a necessidade de vitamina, né? A gente ter momentos de lazer, ter espiritualidade, demanda tantas situações para que eu tenha uma boa cognição que não adianta eu desenvolver tanto a medicina numa área e não desenvolver na outra. Uma outra situação é que não se descobrem antibióticos novos há muitos anos. Eu diria, se exagerando um pouco, uma década, pelo menos. Então, nós não vamos morrer de doenças cardiovasculares, por exemplo. Hoje se coloca um stent numa velocidade, né, com uma destreza. É verdade, não é isso? É verdade. E aí você não vê mais quase pacientes evoluindo para safena, para mamária. De raríssimo, né? Paciente, às vezes, com 80%, 90% de obstrução, coloca stents e fica ótimo e vai para reabilitação cardiovascular, muito bem, obrigado. É verdade. Né? Mas a gente pode começar, e a gente já está vendo isso, morrer de pneumonia. Porque não temos um antibiótico que a gente use, um antibiótico com larga potência. E aí, muitas vezes, a gente hoje tem que associar antibióticos. E o que está vindo de pneumonia é uma coisa... Então, mostrando que a gente precisa fazer a prevenção, a gente melhorar a imunidade. Porque se eu não tenho uma boa imunidade, eu vou adoecer e posso adoecer via óbito. Por uma simples gripe, evoluir para uma insuficiência respiratória aguda, pneumonia, morte, óbito. Sim, com certeza. Então a gente tem que pensar que os nutracêuticos também são importantes para melhorar a imunidade. Então fala o que é nutracêuticos. Nutracêuticos são as vitaminas, minerais e os aminoácidos, que quando a gente coloca na indústria, nós chamamos de nutracêuticos. Eles não entram como medicamentos. Tá. Então, no Brasil, você pode vender sem ter receita médica. Tá? Porque ele entra no grupo dos nutracêuticos e não dos medicamentos. Perfeito. Mas apesar de nós utilizarmos vitaminas, minerais e aminoácidos como medicamentos. Perfeito. É isso. Doutor, outra pergunta. Tem médicos que falam, não, você não deve tomar muito leite, muito cálcio, porque você já tem uma predisposição a entupimento, né? E o entupimento é o cálcio que fica nas artérias e a pessoa... Perfeito. Fala um pouquinho disso. A gente analisa, às vezes, risco cardiovascular com uma coisa chamada score de cálcio. O quanto de cálcio está lá ávido a ter um outro pareamento de outro elétron ali na parede do vaso. E essa calcificação na parede do vaso calcifica a placa de colesterol, a placa que a gente possa, porventura, ter numa carótida, numa coronária. Uma das maneiras de a gente minimizar o efeito do cálcio é o K2. Que é um medicamento? Que é uma vitamina. É uma vitamina. Lipossolúvel. Então a gente diz muitas vezes, quando a gente aplica uma injeção de A, D, E e K, que a gente está protegendo o risco cardiovascular. Porque a D carrega cálcio e a K carrega cálcio. Fantástico. Quanta coisa a gente Então, a vitamina D, por exemplo, ela não é só para memória, osso, ela também serve para proteção cardiovascular. Existe uma homocisteína também. A homocisteína, quando está aumentada no corpo, mostra processo inflamatório por deficiências de vitaminas ácido fólico, B12 e B6. Então, por exemplo, se eu faço uma B12 no meu paciente, eu diminuo o risco cardiovascular nesse meu paciente, caso a B12 não esteja de 900 para cima. A minha vitamina D tem que estar em 50, 70. Se está abaixo disso, eu também aumento meu risco cardiovascular. Não só pelo cálcio, tá? Mas alteração na proteção da parede do vaso, pela vitamina D, recrutamento de hormônios sexuais, que a vitamina também faz isso, ela tem uma ligação direta com os ovários. Então vamos imaginar o seguinte, vamos fazer um cenário aqui bacana, um caso clínico. Uma mulher com 45 anos, que é muito estressada, que dorme mal, se alimenta mal e começa a ter dores generalizadas. E começa a ter um comprometimento do sono, porque ela vai para a cama, ela é muito ansiosa e fica só ruminando, só pensando na vida. E aí acaba não dormindo direito. Esta mulher é uma mulher que pode se encaixar num quadro de deficiência de B12, deficiência de vitamina D, alteração do hormônio da tireoide,
menopausa, climatério, insônia, depressão, Olha, fibromialgia, olha, ou todas as coisas ao mesmo tempo, juntas e misturadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que lançar a mão de tudo que a gente conhece para tratar aquele paciente. É exercício físico, é terapia com comportamento cognitivo comportamental, é a utilização de vitaminas, minerais, aminoácidos, é o antidepressivo, é o indutor do sono, é o relaxante muscular. Muitas vezes a mulher com fibromialgia, a gente faz com que ela, com uma medicação só, com relaxante muscular, ela durma e dê uma diminuída nessa dor. Né? No final do dia, essa pessoa está toda contraída, tensa, né? As faces estão todas coladas na musculatura, né? Porque quanto mais dor, mais contração você faz. Verdade. A fisionomia fica mais pesada, né? Uma outra situação, a gente num quadro de tensão, por isso que a gente descarta muitas vezes a fibromialgia começando na mandíbula, a gente pode ter disfunção de ATM também, né? Da articulação temporomandibular. E aí, quando a gente faz essa força aqui, ó, essa força manda uma mensagem para o cérebro de que ele tem que fazer força para rasgar um pedaço de carne, por exemplo. Nós somos carnívoros, olha que interessante. Então eu vou lá, vou mastigar uma carne. Ou tô tensa, vai dar no mesmo, né? O fato é que eu fiz uma pressão mais intensa nessa articulação temporomandibular, o meu cérebro liga e diz assim, opa, força na cervical, força na musculatura do pescoço, porque vai ter que vir o canino rasgando a carne, mas vocês vão ter que trabalhar fazendo a mastigação. Isso faz com que a gente fique com essa musculatura toda, seja do couro cabeludo da face, do pescoço, contraída para executar força. Só que não era um alimento que vinha. Somos nós que estamos contraídos, travados e tensos. Mas para o cérebro, o comportamento é igual. É tensão, é gerar força. Então chega às vezes no final do dia, essa pessoa está com essa musculatura do trapézio toda tensionada, dor aqui na mandíbula, e não é fibromialgia. É uma disfunção de ATM, disfunção temporomandibular. No próximo episódio, a gente vai falar sobre sono, a apneia do sono, o exame que diagnostica essa apneia, que é a polissonografia. E uma das situações de diagnóstico diferencial para a apneia é o paciente que dorme fazendo trismo, bruxismo. E aí o tratamento para melhora do sono é a placa, é o paciente colocar um aparelho ortodôntico. Quer dizer, o bruxismo, ele também pode ocasionar essa tensão na articulação temporomandibular. E aí você pode ter dor na face, no couro cabeludo, na cervical, e não ser nada de fibromialgia. Tem muitos jovens que tem isso. Sim. Né? E a gente não conecta que essa dor aqui pode ser isso. Sim. Pode ser isso que você acabou de falar. É que pouco se fala, né, dessas alterações diferentes só da apneia que podem comprometer o sono. Um paciente com rinite alérgica, com asma, que tem uma congestão nasal crônica, esse paciente ele vai ser um mau dormidor. Com certeza. E aí ele muitas vezes resolvendo esse problema respiratório, ele melhora a qualidade de sono. Ele não é um paciente com indicação de CPAP, por exemplo. Né? Então, a polissonografia é um exame muito importante, inclusive para a mulher que tem fibromialgia. Olha. Porque, por exemplo, essa mulher com fibromialgia, que tem uma deficiência de dopamina na modulação dessa dor, ela pode gerar em algum momento o movimento das pernas inquietas, que ela só sabe quando ela dorme. Então, a gente não se analisa dormindo. Se não for o parceiro dizendo que a gente se mexe o tempo inteiro a perna, a gente não tem como saber. Só a polissonografia mostra. Isso, então, isso vai dentro do quadro de apneia do sono. De apneia, mas a gente tem que investigar a apneia do sono quando a gente pensa no quadro de fibromialgia de uma mulher que não dorme. Certo. Porque eu posso ter fibromialgia e não dormir, como eu posso ter fibromialgia, apneia do sono e não dormir. Essa que não dorme e tem apneia do sono vai ter dor muito mais intensa em períodos mais curtos de tempo, provavelmente, do que essa mulher que tem fibromialgia e não tem insônia. Certo. Então a gente tem que tratar, é um combo. É um combo, é. É um combo. A gente, hoje... Né? Doutora, deixa eu, outra coisa pra gente, antes de terminar esse capítulo, eu queria também perguntar, as pessoas falam imunidade, por isso que está assim, porque não está com imunidade, que se tomar não sei o que, vai ficar com imunidade alta. Explica um pouquinho só isso pra gente, antes de...
Bom, coisas simples sem medicamento, né? Então, quando eu pratico exercício físico, se não for de alta performance, um exercício físico normal, uma academia, se eu durmo bem, se eu me alimento com qualidade, eu vou ter uma imunidade melhor. Agora, nos dias de hoje, eu acho pouquíssimo provável que a gente tenha pessoas que se alimentem super bem, que pratiquem exercício físico e tenham uma vida tranquila. Bom, pelo menos a gente morando no Rio de Janeiro, a nossa vida não está nada tranquila. Então, é uma maneira que a gente tem de minimizar isso através de trabalho voluntário, de terapia e também de medicamentos, como, por exemplo, melissa, que você tem no chá de camomila. Então, chás são muito bons pra gente tomar, por exemplo, no inverno à noite, que ajuda no sono, mulungu ajuda no sono, passiflora, valeriana. Então, se eu durmo bem com esses chás, eu tô ajudando na imunidade. Maracujá. Tem gente que fala, eu tomo suco do maracujá e durmo. Será que é do subconsciente? Né? Pode. Não. Tem gente que sim. Com melatonina, né? A melatonina é uma coisa que a gente tem que conversar, porque a melatonina, muitas vezes, ela sozinha, ela não ajuda a dormir. Se você é um paciente deprimido, a melatonina ela não encaixa legal se você está com uso de antidepressivo, porque existe um balanço, que é um feedback positivo, né? Se aqui tá alto, né? Serotonina, dopamina, noradrenalina de manhã, quando acaba a luz do dia, GABA e melatonina tem que estar aumentando. Então, se eu tenho um processo depressivo aqui, eu tenho um desbalanço aqui à noite. Então, melatonina num deprimido, em uso de antidepressivo, não se deve usar. A não ser que eu use para imunidade serve, não para o sono. A melatonina para imunidade é muito bom. Cada vez mais a gente fala do uso da melatonina para a imunidade. Olha, prometo que vai ser a última pergunta em relação a esse capítulo. Também ontem eu ouvi uma conversa dizendo que a pessoa não conseguia dormir e aí a outra deu 10 gotas de melatonina. E a pessoa dormiu. Isso é real? Eu acho que se a pessoa não é uma má dormidora crônica, pode funcionar. Melatonina ajuda assim. Eu trabalho em turnos. Então, no momento que eu tô no dia seguinte, eu trabalhei à noite, no dia seguinte eu tenho que dormir de dia. Se eu escurecer o quarto todinho, não deixar nenhuma luzinha e colocar uma melatonina sublingual, eu vou dormir. Mas se eu sou um mau dormidor crônico, a melatonina ela já não se encaixa. Mas ela encaixa para a imunidade. Então vamos lá, vitaminas para a imunidade. Vitamina C, vitamina E, vitamina D, cúrcuma, acetilcisteína, glutamina, tirosina, ornitina, então vitamina B6, zinco, selênio, magnésio, manganês. Nossa. Tudo isso ajuda na imunidade. Metilfolato, que é o ácido fólico. Então, para mostrar que não tem como a gente ter vida sem a gente viver junto, repondo vitaminas, minerais e aminoácidos. Perfeito. Ponto. Mas nós nascemos com tudo isso. Verdade. Mas hoje nós temos uma vida que é incompatível com o que nossos alimentos nos ofertam. Certo. E os alimentos que nós ingerimos hoje, mesmo que ditos saudáveis, não têm a mesma composição dos legumes e das verduras da década de 20, que tinha lá o adubo do cocô da galinha, da vaca, e agora não é fertilizante que é utilizado. Certo. Então, o que vem nos alimentos é incompatível para minimizar os efeitos nocivos dos radicais livres. Tudo é por conta dos radicais livres, tá? Isso é um termo legal pra gente explicar. Toda vez que o oxigênio participa, ele vai liberar elétrons, que são os radicais livres, que são normais, são fisiológicos, mas eles são inflamatórios. Então, quem minimiza os efeitos dos radicais livres? Os antioxidantes. Olha, então, muita coisa. Com situações de estresse, eu oxido a minha célula. Se eu, com vitaminas, minerais e aminoácidos, puder, antioxido. E aí a minha célula não envelhece. Então, o que envelhece a célula, o que envelhece o DNA, é a oxidação desse DNA. A gente fala, por exemplo, dos telômeros. Telômeros são as perninhas que vão se encaixando como se fosse um legozinho, que vai formando como se fosse um X, que é o cromossomo. Por exemplo, um jejum intermitente, que eu passo 12, 13 horas sem me alimentar, eu não tenho tanta oxidação celular assim. E aí, se eu tenho menos oxidação, eu tenho menos destruição desses meus telômeros. Por isso, eu fico mais jovem.
Olha. Então, a oxidação, mesmo sendo fisiológico, ela é uma característica de envelhecimento celular. Perfeito. Né? Então, a gente tem sempre que minimizar os efeitos dos radicais livres, por isso a gente usa vitaminas, minerais e aminoácidos, para que o corpo equilibrado demore mais tempo a envelhecer. Isso é longevidade. Né? É envelhecer com qualidade. Porque o resto é só envelhecer. É só velhice. Exatamente. Né? Isso aí. Porque assim, eu não gosto do termo. Sempre as pessoas vão escutar eu no programa falando assim, porque o idoso, porque o velho. Eu nunca falo idoso, eu sempre falo velho. Porque é novo e velho, é assim que é o coloquial. Certo. Não é isso? Certo. Agora, como eu vou encarar essa minha velhice, o meu corpo vai encarar essa velhice, é que a gente determina com a prevenção. Certo. Mas o novo fica velho. Lógico. O novo não fica idoso. Lógico, com certeza. Fica velho. Com certeza. Né? O corpo envelhece. Eu outro dia até fiz uma pergunta num programa que eu falei assim, mostrava um bebê nascendo e tudo que o bebê passava até ele conseguir abrir o olhinho e chorar. Aí eu falei, o que deve ser melhor? Nascer ou morrer? Porque quando nasce, a pessoa não tem noção de nada, nem lembra de coisa nenhuma. Perfeito. E morrer, a gente não sabe o que é, mas é uma sensação também de desconhecido. Perfeito. E aí, quando eu fiz essa pergunta, a gente sente exatamente o que você fala a nível de equilíbrio, do equilíbrio que as pessoas têm que ter para poder ser saudável, novo e velho. É interessante essa pergunta. Pensar sobre ela. Mas vamos lá. Eu acho que é muito mais difícil envelhecer. A criança, ela vai nascendo, vai se desenvolvendo e o corpo está funcionando tudo de maneira perfeita. Qualquer intervenção que você faça volta para o normal, para a normalidade. Sim. A velhice, ela é decorrente de várias opções que a gente faz na vida. E que se a gente tivesse a sabedoria que a gente tem quando a gente envelhece, várias situações a gente não faria quando somos mais jovens. Né? Perfeito. Então, a gente se alimentaria melhor, a gente se estressaria menos, a gente pensaria que estudar é a melhor coisa do mundo, porque a gente só estuda no primeiro momento, depois a gente começa a trabalhar, né? Então, eu acho mais difícil envelhecer. Hoje, eu acho que a gente está dando perspectivas e possibilidades para as pessoas envelhecerem de forma melhor, porque a gente tem mais conhecimento e mais troca de informação. Né? Agora, a finitude é uma coisa muito difícil quando você não teve um projeto de vida. Isso eu percebo muito no meu consultório. A gente já conversou da possibilidade de a gente fazer um livro, né? Eu fico pensando em que situação. Não, com possibilidade não, vai ser feito. Eu acho que uma coisa legal seria encarar a finitude. Muitas vezes eu digo pro meu namorado que eu faço uma terapia sempre diária no meu consultório. Porque eu tenho noção da finitude. E tenho noção das pessoas, como elas levaram as suas vidas. Né? Por exemplo, tem casais que se dedicam muito mais homem e mulher e não se dedicam tanto aos filhos, né? Tem casais que vivem um para o outro. Perfeito. E muitas vezes não cultivaram essa coisa familiar. Certo. E aí, quando eles envelhecem, os filhos não tiveram essa cultura familiar. Tem Tem outras pessoas que não, que estabeleceram essa cultura, mas que os filhos casam. E aí vai depender também com quem essa pessoa casou. Sim, né? Para ter atenção ou não ter atenção desse filho ou dessa filha. Com certeza. Tem o que você veio juntando de dinheiro ao longo da vida também. Que é uma coisa que a gente tem que analisar, né? Verdade. Senão a gente vai cair naquela situação do Gimli, que fez a conta para durar 80 anos e durou 87, 97, sei lá quanto tempo ele durou. Mas ele fez um planejamento que ele o dinheiro acabou antes dele. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Do quanto que a gente vai envelhecer, que tem que ter um planejamento para esse futuro, seja financeiro, seja social,
Da própria saúde também, né? Porque também não saúde, adianta a pessoa ficar velha numa cadeira de roda. De roda, para poder desfrutar com Alzheimer, que sem entender nada, né? Não é por aí que E uma outra situação é que a criança não sabe nada, não nasce sabendo nada, mas o cérebro dela é uma esponjinha. Tudo que ela analisa, vê e observa, ela vai colocando para dentro desse cérebro. E o idoso não, ele vai tirando informações do cérebro e é um livro que vai se apagando de trás para frente, né? As páginas vão se apagando. É isso aí. E eu acho que isso é que é o mais difícil. Certo. As limitações também. Muitas vezes eu digo para os pacientes assim, não dá mais para fazer isso. Ah, mas eu sempre fiz. Eu digo, mas você não teve 80 anos antes. É só agora. Certo. Vai ter que ter gente tomando conta. Né? Esse momento dessa autocrítica é que é muito difícil. É isso que eu ia dizer. Aí é muito difícil, né? Inclusive, o paciente ouvir e saber que isso é verdade, porque ele também está sentindo que não dá. Quer ver uma coisa que mudou aqui do que a gente estava conversando, mas é oportuno, por isso que eu gosto do nosso bate-papo, é que o quadro demencial, num primeiro momento, o paciente ele se nega a aceitar isso. Imagina. Então, muitas vezes a família vai e tem que falar sobre códigos comigo, como se eu não percebesse isso já na pessoa. E isso é muito interessante, porque todo mundo está percebendo. A pessoa, não é possível que ela não se perceba com a falha de memória, mas ela não aceita isso. Porque o fato dela aceitar isso mostra que ela envelheceu ou que ela está efetivamente perdendo o controle sobre a sua própria vida. Mas isso não é inconsciente, não, doutora? A pessoa não ter... Não perceber, vamos dizer, o ridículo. Pode ser. Se a pessoa abre o quadro, por exemplo, o homem ele abre o quadro muito mais para a perda da censura da coisa sexual, por exemplo. Então ele fica galanteador, paquerador, ele fala gracinha. Quando é no comportamental, às vezes a pessoa não identifica. Eu acho que é mais fácil a pessoa identificar assim. Ela está tendo falhas de memória que está comprometendo o cotidiano dela. Ela está esquecendo coisas que antes ela não esquecia, né? Ela esqueceu a senha do banco. Antigamente ela ia para o supermercado, não precisava de uma lista. Agora ela precisa. Outro dia falou para mim, olha, eu tô com falha de memória. Eu falei, tá, me dá um exemplo. Eu saio para comprar 6 coisas e não trago 2. Bom, eu falei, mas são 6 coisas ou você sabe fazer a compra do mês e esquece 3 itens? Porque é bem diferente. Eu saio com 6 demandas e venho com 2 para casa, esqueço 4. Ou venho com 4, esqueci 2. Isso é muito esquecimento. Agora, no universo de um carrinho cheio de coisas do supermercado, eu esqueci 3 itens. É outra coisa. É outra coisa. Então a gente tem que analisar se está comprometendo o nosso cotidiano. Aquilo que a gente dominava, se a gente continua dominando. Essa é a primeira coisa que a gente tem que identificar. Isso vale, acho que em qualquer programa a gente falar, o Vitória, porque... por mais que a gente fale sobre o assunto, por mais que a gente desperte que fale de memória não é normal, as pessoas ainda são muito condescendentes com isso. Perfeito. Demora muito tempo para procurar ajuda. Isso, até porque há bem pouco tempo as pessoas falavam de uma maneira pejorativa, né? Não liga não que aquela pessoa já está lelé, já não... Sabe? Não percebiam o que aquelas pessoas, por esse comportamento, já afastavam a pessoa, já deixavam a pessoa de lado, né? E hoje, eu acho que quanto mais você fala sobre isso, mais condição você dá para as pessoas entenderem. Porque as pessoas procuram ajuda quando aquele paciente está super repetitivo. Quando já está nessa, eu já estou na segunda fase, eu já passei de estudo cognitivo leve, que eu conseguiria mudar o curso de doença, ou estacionar por mais tempo. Quando se aceita isso, quer dizer, o paciente fica fazendo a mesma pergunta meia hora no consultório, meia hora da mesma pergunta a cada 30 segundos. Mas ela não começou assim. Certo. Então, não é necessário, a demanda é outra. É quando você identifica que tem alguma coisa errada no comportamento, nas atitudes daquela pessoa que você está convivendo, procure ajuda, porque tem alguma coisa errada está acontecendo. Está acontecendo. Me diz uma coisa. Hoje a gente vê uma quantidade de gente idosa, vamos dizer, velho, dirigindo.
O que você acha disso? Eu acho isso uma temeridade, Vitória. Eu acho que a gente deveria ter outros tipos de avaliação. Quando a gente vai renovar a carteira acima de 70 anos, eu acho que tinha que ter prova de força e de equilíbrio, de destreza, sabe? De uma reação dentro de um tempo X, que não cause nenhum problema para ninguém. Né? Tem que ter essa habilidade manual para isso, cognição para isso. Eu entendo que tinha que ter uma outra avaliação muito diferente do que a gente tem hoje. Porque a gente fica hoje muito preocupado no trânsito quando a gente vê assim do nosso lado uma pessoa velha dirigindo, nossa, sabe, sem... Você começa a perceber que não tem tanta destreza mais, né? Exatamente. Começa a atrapalhar o trânsito, fica perigoso. Isso aí. Então, a gente tem que pensar nos pacientes que são diabéticos, insulino dependentes, que não estão controlados direito, que eles podem desmaiar dirigindo. Os pacientes que estão em uso de antidepressivo. Né? Se as pessoas estão usando ansiolítico que podem dirigir. Isso deveria ser discutido com o médico, né? Certo. Por exemplo, um paciente parkinsoniano. Esse paciente parkinsoniano eu já não recomendo que dirija, né? Dependendo do grau que esse paciente esteja. Eu entendo sim que teria que ter uma outra avaliação para renovação dessa habilitação. Eu concordo com você. Mas isso teria que ter muitas pessoas falando sobre esse assunto. Existe médico especializado em trânsito. Eu quando fiz na minha pós tinha um médico que era especializado em trânsito. Olha. E ele já dizia isso, sei lá, 20, acho que ninguém sabe 18 disso. anos atrás. Quais são os critérios... O trabalho dele de TCC foi feito em cima disso. Quais seriam os testes que deveriam ser empregados no paciente que estaria renovando a carteira acima de 70 anos. Eu acho que ele fez a partir de 65, se eu não me engano. Não, acho que pouquíssimas pessoas devem saber isso. Sim. Né? Porque eu nem imaginava que isso pudesse existir. Que a preocupação é tanta que eu acho que nem... Vamos passar para um outro próximo capítulo? Vamos nessa. Mas deixa eu só registrar para vocês a importância desse programa. Porque a doutora Márcia, com a capacidade, o estudo todo dela, ela passa coisas que a gente não tem o menor conhecimento. E por muitas vezes a gente aconselha errado, a gente faz errado, a gente propicia coisas que não precisavam acontecer. E esse programa vem como um grande tesouro que as pessoas acabam de ver e acabam de ter uma aula. E é dessa forma que eu sou paciente da doutora Márcia, tá? E é dessa forma que a pessoa sai do consultório dela sabendo que ela dali só vai passar para melhor. Então eu tenho muita gratidão de poder estar fazendo essa apresentação para ela, que ela nem precisava, mas que eu aconselho vocês a não perderem um programa da doutora Márcia. Garanto que vocês vão ficar bem afiados.